Olá, meus amigos, que a graça de Deus seja com cada um de vocês nesta linda manhã. Vamos estudar mais uma parábola de Jesus e a parábola de hoje é sobre os dois filhos. Tem um ensinamento muito importante que eu quero refletir com vocês nesta manhã. Então acompanhe comigo o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versos 28, 29 e o 30. E a primeira partezinha do verso 31. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não fui. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, fui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Meus queridos amigos, qual dos dois fez a vontade do Pai? O que você acha, o primeiro ou o segundo? Logicamente você vai responder o segundo, assim como aqueles que estavam ouvindo Jesus, os judeus, responderam. Mas Jesus contou essa parábola para levar o ensinamento exatamente para os próprios judeus, porque os judeus professavam ser o povo de Deus, diziam que iam trabalhar para Deus e na realidade não cumpriam. Os judeus batiam no peito dizendo que eram descendentes de Abraão e que mereciam as promessas de Deus, mas não praticavam as obras de Abraão, não praticavam as obras de Deus. Então, os judeus eram representados pelo primeiro filho, aqueles que diziam ser e na realidade não eram. E o segundo filho era representado exatamente por uma classe de pessoas que eram desprezadas pelos próprios judeus, as prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles que os judeus julgavam ser indignos. Esses não diziam nada, mas praticavam as obras de Deus. Eles se arrependeram. Quando João Batista pregou lá no deserto, essa classe de pessoas que foram até João Batista para aceitar o Evangelho se arrependeram e se converteram. E o que esta parábola agora significa para nós hoje? Eu pergunto a você, qual dos 2 filhos tem sido você? Na palavra de Deus está escrito que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Meus queridos, não importa muito o que a gente professa, não importa a gente falar que é cristão, mas o mais importante é nós praticarmos, é nós sermos verdadeiros cristãos na prática. Diz que o exemplo vale mais do que 1000 sermões. Existe muita gente aí nas igrejas dizendo que são crentes, que são cristãos, mas em sua casa ou no seu trabalho, na sociedade, não dão exemplos de cristãos. Essas pessoas são representadas pelo primeiro filho. Professa uma coisa, mas não faz. O que nós devemos ser é o segundo filho, é praticar. Claro que importa nós falarmos que somos cristãos, mas quando nós falarmos que somos cristãos, nós temos que praticar as obras de cristãos. Nós temos que corresponder à nossa profissão. Esse é o mais importante. Meus queridos, que este recado possa servir para cada um de nós, que esta parábola que Jesus contou possa servir de exemplo para nós, que possamos entender que nós devemos ser cristãos na prática e não somente nas palavras, porque palavra qualquer um pode falar, agora praticar nem todos podem. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa dar um exemplo de verdadeiro cristão e possamos todos juntos aguardar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então amanhã para mais uma parábola de Jesus. Consagrando-nos a Ti, imploramos Tua proteção, ó presente ser aqui, concedendo Tua direção. Cada vez, Senhor, mais e mais, Senhor, mostra-nos o Teu favor. Une-nos em Ti, Senhor, pelos laços do divino amor. Através da provação, guia sempre, sempre com amor. Guarda-nos o coração, revestindo sempre de fervor. Cada vez, Senhor, mais e mais, Senhor, mostra-nos o Teu favor. Une-nos em Ti, Senhor, pelos
laços do divino amor. Habilita-nos, Senhor, outorgando sempre mais poder ao teu povo, bom pastor. Imploramos bênçãos conceder, cada vez, Senhor, mais e mais, Senhor, mostra-nos o teu favor. Une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor.